Meus queridos, gostaria de compartilhar com vocês, primeiramente, que Deus esteja abençoando a sua vida nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Eu gostaria de compartilhar com vocês, na minha escalinha, eu tenho que trazer uma mensagem para vocês no dia de hoje, domingo, e eu queria usar esse espaço de tempo que a gente tem, a oportunidade de gravar um vídeo também, para a gente dar continuidade naqueles pensamentos que nós estávamos tendo sobre o livro de Neemias. Então eu vou tentar ser o mais breve possível, não tentar deixar vocês com dúvida, tá? Mas só lembrando que a gente começou a falar sobre o livro de Neemias, né? Como ele começou a reconstruir. Então a gente começou lá, capítulo 1 de Neemias, né? A gente estava vendo o livro todo. A gente viu como que Neemias ele conseguiu se tornar um grande líder. A gente viu lá que ele reconheceu quem é Deus, ele perseverou na oração, ele confessou o pecado, relembrou as promessas e obedeceu a Deus. Depois de um tempo a gente falou também sobre quais foram os segredos de Neemias para essa reconstrução. Então a gente falou sobre orar, planejar, esperar e trabalhar. Depois a gente falou, a última vez que nós falamos sobre o livro de Neemias, nós falamos como ele organizou essa grande reconstrução. E a gente viu que ele simplificou, soube delegar, ele motivou e depois de tudo ele consagrou. Então hoje eu gostaria de trazer um breve pensamento para vocês, continuando no livro de Neemias, a partir do capítulo 8 até o capítulo 12. Nós temos 4 pontos, mas hoje eu só vou falar um para vocês. No domingo que vem eu falo o segundo ponto para vocês. Então a gente vai ver hoje sobre a verdadeira reconstrução, né? Como começar essa reconstrução de verdade. E aqui nós temos alguns segredos também, né, que a gente pode aprender no livro de Neemias. Então, a reconstrução do muro, quando a gente viu lá desde o início, ela não foi só o início, né, de tudo isso, mas agora começa a ser a verdadeira reconstrução, a reconstrução verdadeira na vida agora das pessoas. Então a gente viu que, a gente vai ver que é essa reconstrução da vida, é a reconstrução do coração do povo, é o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo de Israel. E nós estamos falando deles da cidade de Jerusalém, a cidade santa, né? É um povo que foi separado, um povo escolhido por Deus. Só que esse povo, ao longo do caminho, ele se esqueceu de Deus. E por eles terem esquecido de Deus, ter se juntado com outros povos, começou até a falar outras línguas, começou a casar os seus filhos com pessoas de outros povos, inimigos de Deus. Esse povo sofreu com isso, foi levado cativo. E depois de um bom tempo em cativeiro, depois de um bom tempo sendo escravizado, uma parte desse povo retorna para Jerusalém. Quando eles retornam para Jerusalém, então eles veem o que? Os muros derrubados, as casas destruídas. E quando Neemias ele descobre o que estava acontecendo, Neemias é aquele homem que vai ser usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Não só os muros, mas como a casa de cada um. Era necessário a reconstrução do muro, porque o povo, apesar de ter voltado para sua terra natal, o povo sofria com saqueadores, o povo sofria porque tudo aquilo que eles construíam, tudo aquilo que eles faziam, o que eles plantavam, o que eles colhiam, eram roubados pelo povo inimigo que estava em redor de Jerusalém. Então Neemias ele começa, ouve isso, ele volta para Jerusalém, através desse ato de oração, quando ele começa a orar, ele começa a perceber que Deus começa a dar a liberdade para ele planejar. Então tudo aquilo que ele planejou, tudo aquilo que ele colocou diante de Deus, Deus foi com Neemias. E agora, o povo, ele vê os muros reconstruídos, vê os seus lares reconstruídos, mas agora no capítulo 8, nós vamos ver que começa agora a verdadeira reconstrução, que é a reconstrução da vida, reconstrução daquele povo. E no capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus ela vai dizer o seguinte: em chegando o 7º mês,
estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Então, o que nós vemos aqui nesse primeiro ponto que nós vamos falar é que essa reconstrução da vida, para você que quer começar a reconstruir a sua vida, você tem que ter um desejo espiritual. Era isso que o povo de Israel estava sentindo nesse momento, o desejo espiritual. A palavra diz que todo o povo se reuniu com um único propósito, com um só propósito, de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir a palavra, de ouvir as leis de Moisés. Um tempo antes, Neemias ele tinha reunido o povo para fazer um censo, e agora o povo está reunido com um único propósito, um só propósito, de ouvir a palavra. Então, qual que era esse propósito? Esse propósito era conhecer a Deus, saber quem era Deus. Porque as pessoas viram que os muros foram reconstruídos através de Neemias, e eles conseguiram ver em Neemias Deus trabalhando na vida daquele homem. E Neemias ele vai deixar bem claro nas escrituras que a todo momento ele falava, não se esqueçam do Deus Todo-Poderoso que nós temos, não se esqueça que Ele está conosco, não se esqueça que Ele é o maior. Então o povo agora, quando eles veem a cidade reconstruída, eles têm essa sede de Deus. Eles têm essa vontade de ouvir e de aprender de Deus. E a gente precisa também entender qual que é a vontade de Deus para a vida daquelas pessoas. Né? O que isso pode nos ensinar, né, através desse versículo, que essa história do povo de Israel pode nos ensinar hoje? É que quando eu quero uma transformação total, quando eu quero começar uma transformação na minha vida, nós temos que ter essa vontade de ter uma comunhão com Deus. Nós temos que ter esse desejo de conhecer a Deus, de buscar a Deus. E o que é interessante, se você começar a ler a Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, se for folheando a sua Bíblia, você vai ver que o ser humano ele não busca naturalmente a Deus. A palavra diz em Gênesis capítulo 6, versículo 5, né, na NVT ele vai dizer o seguinte: todos os pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. O profeta Osés ele vai dizer para o povo, né, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: o meu povo está inclinado a se desviar de mim. Então, por mais que as pessoas tentam procurar a Deus, sempre vai ter essa inclinação para se afastar dele, para se afastar de Deus. E Paulo ele vai dizer isso também lá em Romanos capítulo 7. Aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, esse não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Né? E isso, meus queridos, é o pecado. É o pecado habitando em nós. Né? Nós somos escravos do nosso desejo. Nós somos escravos desse pecado. Então, nós podemos dizer que nós não buscamos a Deus naturalmente. Então, o próprio desejo espiritual, esta sede de Deus, ela é criada em nós, gerada em nós, através do Espírito de Deus. E é isso que nós vamos ver em Neemias capítulo 8. É isso que nós vamos ver na história desse povo, depois da reconstrução do muro. É isso que está acontecendo aqui no livro de Neemias. Deus ele vai agora resgatar o seu povo, ele vai fortalecer a cidade, ele vai colocar agora um desejo no coração do povo, e o povo vai ter esse desejo de buscar e de conhecer a Deus, de colocar todos os estatutos, todos os mandamentos em perfeito funcionamento. O povo agora eles querem estar diante de Deus, fazendo aquilo que ele pediu para o povo desde o início, desde lá de Moisés. Se nós olharmos a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 2, versículo 13, ela vai dizer a seguinte: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Então nós podemos dizer que tudo começa com esse desejo espiritual. E esse desejo espiritual, né, ele vem de dentro, ele vem por causa do Espírito Santo de Deus, que faz a gente buscar
conhecer a Deus, de buscar a Deus. E para que isso ocorra, nós precisamos também de um exercício espiritual. E é sobre isso que eu vou falar com vocês no próximo domingo. Mas enquanto a gente não chega lá, você possa meditar nessa palavra. Você possa meditar nisso. E se você ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, que você venha conhecer, para que você possa receber o Espírito Santo de Deus. Para que você possa buscá-lo, conhecer cada vez mais essa pessoa maravilhosa que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos ter um relacionamento com Deus, um relacionamento aberto, um relacionamento saudável, um relacionamento de comunhão, um relacionamento de pai com filho. Esse é o desejo, esse é o início de uma reconstrução de uma vida. Começa com esse desejo espiritual. Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida e que você tenha sempre isso em mente, dessa transformação, dessa renovação que nós temos que ter a cada dia, desse desejo de buscar a conhecer a Deus, porque todos nós somos inclinados a cair, todos nós somos inclinados a abandonar a Deus. Que Deus os abençoe, que Deus continue abençoando a sua vida e até mais. Forte abraço.